Eu já cresci, eu já sou independente. Então eu preciso de outros mecanismos de defesa evoluídos, assim como eu cresci, eles também precisam estar adaptados para que eu funcione melhor. Então quando a gente fala hoje da geração mimimi ou quando a gente fala de muitas situações de estresse, são quando nós usamos esse estresse de forma inadequada. Então você usou essa palavra, né, de equalizar. Ele fica em desequilíbrio. Então você imagina que eu sou um índio, um indígena, e eu tô lá no meio da selva, e aí vem uma onça. É óbvio que esse estresse vai me invadir, eu vou fugir, vou me esconder, a onça foi embora, veio todo o meu cortisol e vida que segue, ok? Atualmente, qual é a probabilidade de eu estar andando aqui em Rio Preto e encontrar uma onça? Né? Vamos pensar numa situação assim, ainda que menor, mas a probabilidade, eu acabei de chegar, estacionei meu carro aqui na frente, de eu encontrar alguém ali na frente armado, entende? Que assim, a leitura desse ambiente vai fazer com que eu direcione esse estresse de forma a modulá-lo a que ele fique controlado. Então, quando a gente fala dessas situações de estresse atualmente, são só fantasias. Elas não existem realmente, elas não acontecem de fato. Então, em alguns momentos, tá certo eu ficar estressado, porque eu vou num lugar mais inóspito, eu estou numa situação, numa condição que me coloca, né, um pouco mais ali de estresse. Mas no meu dia a dia, atualmente, é assim, será que eu vou ser mandado embora? Será que eu tenho dinheiro para pagar? Será que a minha mulher tá me traindo? Será que ela tá olhando alguém na minha rede social? Eu fico o tempo todo numa situação de estresse. Então, esse estresse vai graduando, né? Ele vai aumentando até um ponto de burnout, de estresse generalizado, de crises realmente de ansiedade e de pânico. Mas então, assim, esse estresse, primeiro, que todas as pessoas, né, é meu mecanismo de defesa principal, vai estar atuando. Mas como eu faço, o que eu faço com esse estresse é que vai torná-lo danoso no meu dia a dia e na minha vida. Então, o mesmo estresse do executivo ou da mulher recém-casada são apenas o medo mal trabalhado. Então eu brinco com os meus pacientes que eu falo que estresse é um nome bonito que a gente deu para medo. É isso. E qual a diferença do estresse para a ansiedade? É o mesmo. É a mesma coisa. O estresse, inclusive, a ansiedade, inclusive, ela pode apresentar de forma ativa ou de forma passiva. Então, ou a depressão e a ansiedade, elas são a mesma coisa. Elas só se apresentam de forma sintomática, de formas diferentes. Porque, assim, eu falo de forma totalmente respeitosa. Sim. Porque é importante, né, esses elementos para as pessoas se informarem melhor, mas você não concorda que uma sociedade... É uma pergunta um tanto capciosa, mas preciso levantar essa provocação. Okay. Não ter esse grau de estresse elevado, que é uma coisa quase que patológica socialmente falando, e a ansiedade não flerta um pouco com uma utopia? Com toda certeza. Porque você entende que o que eu estou falando é justamente você não ter clareza de realidade e não ter clareza de fantasia, utopia. Então o que nós tratamos, quando eu falo para você, o paciente chega no consultório ou quando eu estou numa questão organizacional, a primeira coisa é trazer ele para a realidade. E a maioria das pessoas não está vivendo a realidade. Isso eu concordo plenamente. Entende? Então muito do estresse é só dentro ali da cabeça dele, do mundo dele, é a interpretação que ele está fazendo daquele contexto, daquele mundo, daquela condição. Então, quando ele entende o que é o estresse, como o estresse funciona, e aí a gente tem várias ferramentas, inclusive dentro da psicologia, testes, né? Não é só uma análise clínica, mas nós temos ferramentas e testes poderosos, inclusive, para que a gente coloque isso em níveis, para que eu possa, inclusive, mensurar junto com ele, para que ele saiba o resultado que ele vai ter do tratamento, né? Porque aquilo que eu não consigo medir, eu não consigo gerir, eu não consigo fazer gestão. E eu acho que eu já sei a resposta que você vai dar, mas assim, eu sou de diversas áreas também. Tá. Falar um pouco de mim, né? Eu não sou aquele tipo de entrevistador que gosta de ficar falando. Ótimo. Mas enfim, já fiz terapia muitas vezes na minha vida e eu gosto muito de comportamento humano também, que foi o que me levou a estudar hoje sociologia e antropologia. Ótimo. Um pouco diferente de você. Eu gosto de entender o mecanismo social. Ótimo. Que acaba descambando na psicologia social do mesmo jeito. Sim. Mas eu também não nego que já fui muito mais, mas eu tenho um certo problema com estresse e ansiedade. Eu quero que você seja muito sincera. Também existe um mercado hoje de coaches corporativos, você sabe até alguns nomes, tá passando pela sua cabeça? Não,
trabalhe enquanto todos estão descansando. Não, tem que ter uma época da vida que você tem que trabalhar 12, 14, 16 horas por dia. Isso também não tem um pouco de malandragem, isso daí? Tem sim. Tem porque assim, e aí eu vou voltar lá porque eu falei do projeto do Acorda Maria, das mulheres e da ansiedade feminina, é esse preciso dar conta de tudo. Que é então possível. assim, nós nunca tivemos tanto acesso à informação. Tá, mas o que eu faço com essa informação? Exato. Essa informação tá me servindo pra quê? Exato. A não ser pra encher o meu HD Exato. e me deixar enlouquecido. Então, Sim. as pessoas chegam no consultório e falam, ai, Ellen, porque eu tô com problema de concentração, com problema de memória. Eu falo, você tá mesmo com problema? Isso é realmente físico ou é só um excesso?